Olá, bom dia! Que Deus, o nosso Senhor, possa abençoar a sua vida de uma forma abundante, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, entra no ar o seu programa de todas as manhãs, o Paraná na Graça. Programa este que diariamente é apresentado pelo nosso líder estadual, pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, mas que nos permite aí esta graça e privilégio de aos sábados estarmos aqui juntos, falando da palavra de Deus, mostrando a você testemunhos, fazendo juntos uma oração em prol de sua vida, de sua casa e família. Olha, eu creio que Deus se faz presente nesta programação. Com a sua permissão, entro dentro de sua casa e lhe aconselho, não mude de canal. Sabe por quê? Porque aqui tem a bênção de Deus. Bom dia a você que nos acompanha, seja bem-vindo e creia que o Espírito Santo é o Senhor, está conhecedor de sua vida, conhecedor de suas lutas, conhecedor de seus problemas e te auxiliará a superar cada obstáculo, a superar cada barreira. Bom dia, você que nos acompanha pela Rede Massa, o canal 4 aqui para todo o estado do Paraná. Os 399 municípios contemplados com esta programação. Deus abençoe. Abençoe também você que aqui em Curitiba, região metropolitana, pelo canal 32, acompanha também esta programação. Lá na região sudoeste do Paraná, bom dia, pastor Jefferson, Pato Branco, toda a região aí, né, do sudoeste, que pela TV Nova Conexão também acompanha agora conosco a programação. Olha, lá em Pato Branco é o canal 15, tem também alcançado ali Francisco Beltrão, Marmeleiro, tem alcançado ali Mariópolis, dois vizinhos, né, todas as cidades ali circunvizinhas sendo consagradas, alcançadas pelo poder de Deus. Hoje é sábado, dia 30, já estamos se aproximando aí do final do mês, hein? Amanhã vamos terminar o mês com chave de ouro. Amanhã, olha, esteja presente na Igreja Internacional da Graça de Deus, mais próximo da sua casa. Aqui na sede estadual, pastor Fernando lhe convida aqui são 4 horários, 7 e 9 pela manhã, às 15 e também às 18 horas. 7, 9, 15 e 18, na rua José Loureiro, de número 603, de onde falo agora também, né, de onde estão aqui os estúdios da nossa TV. Estamos aqui falando de vida, falando de fé, e amanhã você vai vir, pastor Fernando continua com o estudo do Apocalipse, ali levando as pessoas essas revelações que o João teve ali, recebeu do próprio Senhor Jesus na ilha de Pátimos, estará dando continuidade. Olha, tem sido muito lindo, as pessoas que têm participado, têm absorvido realmente ali grandes conhecimentos, grande estatura espiritual, e tem sido esse estudo uma ferramenta de bênçãos para alcançar a todos. Então, olha, amanhã venha participar no centro da cidade de Curitiba, rua José Loureiro 603, 7, 9, 15 ou às 18 horas. Esse amigo que vos fala, eu sou o pastor Ronald e estarei amanhã contigo, dia 31, ali na cidade de Colombo. Atenção, você que mora em Colombo, a nossa igreja está localizada no Alto Maracanã, bem próximo até ali o terminal do Alto Maracanã. Tem ali a agência do Banco Itaú, e aí tem ali a concessionária da Honda, após a concessionária, a Igreja da Graça. Ali o endereço é a rua, já passo aqui para você, a rua bem certinha, Abel Escuciato 366, olha, fugiu o nome da rua aqui, Abel Escuciato 366. Amanhã eu estarei em 3 horários especiais, 9 horas pela manhã,
às 15 ou às 18. 9, 15 e 18. Nas 3 reuniões, fazendo aquela busca ao Espírito Santo, realizando aquele louvor, aquela adoração, uma palavra de Deus que virá ao seu encontro, que te alimentará, fazendo de você uma pessoa mais do que vencedora. Quem aproveita também para lhe fazer um convite é o pastor Nivaldo de Oliveira Matos, que é o pastor líder regional ali da região sul aqui de Curitiba, né? O pastor Nivaldo estará ali na rua Isaac Ferreira da Cruz, número 3800, ali no Sítio Cercado. A igreja fica quase de frente ali também com o terminal do Sítio Cercado, é a chamada Igreja do Castelinho, rua Isaac Ferreira da Cruz, 3800, também às 9, às 15 e às 18 horas. E você pode também, através do WhatsApp aqui do programa, saber da Igreja da Graça mais próximo ao seu lar. Você fala, pastor, eu moro na cidade tal. Será que aqui na minha cidade tem a Igreja da Graça? Ou eu moro em tal bairro? Então, a nossa central aqui de atendimento vai lhe informar qual é a cidade ou qual é o bairro mais próximo da sua casa. Você pode encaminhar uma mensagem agora mesmo. O DDD é o 41, o telefone é o 99168-4141. Você deixa ali o seu nome, você pode até deixar também pedidos de oração e peça, né, a Igreja da Graça mais próximo aí até você. Nesta manhã eu tenho aqui comigo também o pastor Paulo Dionísio, é o nosso líder regional lá de Londrina, e ele tem um convite especial a você aí do norte do estado do Paraná. Pastor Paulo, bom dia! Olá, amigos do Paraná na Graça, tudo bem com vocês? Bom dia, pastor. Quero convidar você para amanhã. Já vou direto ao assunto, porque amanhã é um domingo dos Filhos de Deus, domingo de adoração, aqui na nossa sede regional de Londrina. Você está vendo o endereço aí? Alameda Manuel Ribas, número 67, aqui no centro. Eu estarei às 9 da manhã, estarei também às 18 horas. Escolha um horário e venha, porque Deus tem algo especial na sua vida. Mas buscar a Deus é importante. Muito louvor, muita adoração amanhã, nesse domingo. Convido você e toda a sua casa. Pastor, um forte abraço. Um forte abraço, pastor Paulo Dionísio, um forte abraço a toda a equipe de pastores, obreiros dessa cidade maravilhosa. Um abraço, a você, morador da cidade aí de Londrina, Alameda Manuel Ribas, 67, bem no centrão, no coração da cidade de Londrina. Deixa eu pedir para você agora a sua ajuda, o seu apoio. Sabe, eu sei que eu converso agora com pessoas generosas, pessoas que amam a obra de Deus e que têm um prazer de ofertar a casa do Senhor para manter uma programação tão abençoada como esta no ar. Amanhã nós encerramos o mês e ainda precisamos de um valor especial para fazermos aqui o fechamento de mês em fartura, em prosperidade. Talvez eu esteja conversando agora com uma pessoa, você é um grande empresário, uma pessoa que detém grandes recursos, quem sabe você pode agora mesmo enviar uma doação, você sentir de Deus um toque e fazer uma oferta especial para manter este programa no ar. Programa este que tem alcançado e ajudado a muitas pessoas, como por exemplo, a dona Benedita Santos, ela fala aqui de Curitiba, ela estava com uma forte dor na sua coluna e bebendo ali a água consagrada, esta dor desapareceu. Veja como este programa tem ajudado as pessoas. Também a dona Maria Valdete, ali da cidade de Nova Esperança. Ela relata que sofria com dores nos joelhos e nas pernas e também foi curada através das orações aqui do programa. Imagine se esse programa não estivesse no ar, né? Então, veja quantas vidas têm sido impactadas.
Perceba quantas pessoas têm recebido de Deus uma palavra e principalmente levado elas ao reino de Deus, trazendo elas de volta a um concerto, a uma aliança, a uma vida com Deus de louvor, de compromisso e de adoração. Mas para que esse programa se mantenha, sim, precisamos da sua ajuda, precisamos do seu apoio. Você pode nos ajudar? Ah, pastor Ronald, eu quero ajudar. Então, você verá aí na tela as contas da igreja. Em qualquer uma dessas contas, você pode encaminhar a sua ajuda, né? Por exemplo, eu tenho conta no Banco Bradesco. Então, para mim, fica muito mais fácil anotar a conta do Bradesco, onde a agência é a 3378, o dígito é o 2, a conta 51.238, o dígito é o 9. Você não precisa anotar todas as contas, anote apenas o seu banco ali de preferência, você já tem mais comodidade ali, né, de conhecimento com ele, ou ainda através da chave Pix aqui da igreja, né? A chave Pix é o e-mail doações@iigd.com.br, né? Lembrando que por se tratar do e-mail, não tem o cedilha nem o tio, então fica doacois@iigd.com.br ou ainda ativando o modo câmera do seu celular, apontando a esse QR Code que você vê na tela, você já será remetido ao seu banco de preferência, você coloca aquele valor que Deus move, toca o seu coração e envia, encaminha a sua doação. Ao encerrar, né, essa transação bancária, será gerado um comprovante, geralmente em PDF. Encaminha esse comprovante para o WhatsApp do programa, 419-9168-4141. Ao recebermos esse comprovante, duas coisas faremos. Primeiro, agradecer a Deus pela sua vida, pedindo a Deus a sua prosperidade, pedindo a Deus que nada lhe falte, que aquilo que você plantou, você possa colher a 30, 60, 100 vezes mais, pedindo a Deus, né, que Ele te mantenha de uma forma próspera, de uma forma abundante, de uma forma abençoada, e também fazendo junto às agências ali, né, bancárias, a conferência, para que realmente aquela oferta que você encaminhou, ela conste, né, nas contas da igreja e assim auxilie em tudo a obra da casa do nosso Deus. Né? Pode voltar aqui para mim, obrigado, Deus abençoe. E ao enviar esse comprovante, você também receberá um presente da graça, um livro, né? Nós ainda temos alguns livros da Bênçãos do Inverno, que é um livro devocional do nosso missionário R.R. Soares, e ainda alguns exemplares do livro O Evangelho que Pregamos, de Oswald Smith. Aí você pode escolher, né, aquele que melhor Deus toca ali o seu coração, e até mesmo você que já tenha recebido esse livro, presenteie alguém, mande de presente a um amigo, a um vizinho, mande de presente a um familiar. Eu creio que será bênçãos do Senhor para a vida desta pessoa, tá certo? E para abrilhantarmos esta manhã de sábado e também preparar o nosso coração para receber e ouvir a palavra de Deus, eu quero ouvir contigo, acompanhar um louvor. Quem pede passagem hoje é o Fernandes Lima, sempre cantando, animado, para frente, motivado. Hoje o louvor será Ainda Temos Esperança. Após esse lindo louvor, eu volto examinando as Escrituras. Bom dia! É, povo de Deus, temos esperança. Jesus é a nossa esperança. Vamos embora. Temos uma esperança. Foi Jesus quem prometeu que os seus servos fariam a diferença com o poder que Ele lhes deu. Vamos pregar a todos a boa notícia, fazer com que entrem pela porta estreita e andem pelo caminho apertado, onde o inimigo sequer suspeita. Parece não haver mais jeito para
evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. Temos uma esperança, foi Jesus quem prometeu que os seus servos fariam a diferença com o poder que ele lhes deu. Vamos pregar a todos a boa notícia, fazer com que entrem pela porta estreita e andem pelo caminho apertado, onde o inimigo sequer suspeita. Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. Parece não haver mais jeito para este mundo tão podre e tão cheio de defeitos. A nossa única saída é pregar o santo evangelho, a palavra do autor da vida. Jesus, Jesus, a única saída é Jesus. 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 O rei Ezequias, quando inicia o seu período de reinado, ele assume um reino bem complicado. Seu pai, Acaz, infelizmente havia se dado à idolatria, construído altares de idolatria, e o povo vivia um tempo de esfriamento e apostasia espiritual muito grande. Tão grande que eles chegaram a fechar as portas do templo, chegaram a apagar as lâmpadas, deixaram de queimar o incenso perante o Senhor, o nosso Deus. As pessoas estavam completamente desligadas de Deus, apáticas da sua fé, da sua comunhão. Começa o início do reinado do rei Ezequias. E ele sabia que ele tinha que tomar alguma providência. Ele deveria fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. Até porque, se ele insistisse naquele caminho, continuasse nas pegadas de seu pai, o povo se afastaria cada dia e cada vez mais do trono de Deus. Infelizmente, hoje nós vivemos tempos até muito parecidos com os tempos em que o rei Ezequias começa a reinar. Porque ainda hoje nós vemos assim um povo tão distante de Deus, tão longe da fé, tão longe dos propósitos, pessoas assim vivendo para si mesmas, buscando satisfazer o seu próprio eu, seu próprio ego, vivendo na sua altivez, na sua jactância e orgulho, e tendo o seu coração apartado de Deus, de sua lei e de sua plena vontade. E alguma coisa deve de ser feita para que haja um avivamento espiritual. Talvez essa seria a palavra, avivamento espiritual. Tudo que o rei Ezequias queria fazer era promover um avivamento espiritual. Então, como primeira ordem, do seu reinado, ele toma a decisão de purificar
purificar o templo. E é exatamente isso que hoje Deus deseja fazer contigo e comigo, fazer uma purificação de nossas vidas, a fim de que nos voltemos novamente para Deus com um coração aberto e alegre, para buscarmos a sua presença, tal como já buscamos outrora, fortaleçamos novamente em fé, em sabedoria e propósito, para que em tudo venhamos novamente a agradar ao nosso Deus. A palavra de hoje, ela está registrada no livro de 2 Crônicas, aqui no capítulo 29, eu vou ler a partir do verso 1, tá bom? E diz assim a palavra de Deus: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Esse verso nos traz uma informação importante, porque mostra que Ezequias tinha apenas 25 anos de idade, ainda era um jovem, ainda iniciando a sua vida, mas mesmo tendo pouca idade, já demonstra uma maturidade espiritual, já demonstra que nele havia uma dependência de Deus, das coisas de Deus, e mesmo ainda moço, ele procura um renovo espiritual. Você jovem que me acompanha, você adolescente que me acompanha, faça como Ezequias, comece a buscar a Deus desde já. Não espere ficar velho, não sabe? Às vezes as pessoas têm essa falsa sensação. Quando eu estiver bem velhinho, bem gagá, quando eu já estiver nas últimas, aí eu vou buscar a Deus. Mas aí, meu amigo, pode ser tarde demais. Se você já foi, por exemplo, em algum cemitério, você vê ali que existem pessoas de todas as idades enterradas, desde pessoas idosas, bem verdade, mas também pessoas na média idade, na flor da idade, às vezes ainda até como crianças. É triste tais situações, mas acontece. Então, devemos nos preparar desde já para passarmos a buscar ao Senhor. No verso 2 diz: E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Esse verso traz duas informações importantes. Primeira, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Eu preciso fazer o que é reto não diante dos meus olhos, mas fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Eu já conversei com muitas pessoas no meu gabinete pastoral, pessoas que faziam aquilo que era certo, ou que elas achavam que era certo, segundo as suas próprias concepções, segundo suas próprias decisões, segundo o que elas mesmas entendiam ser o certo em relação à vida, em relação à família, e tomavam como base, às vezes, os seus pais, o seu passado, tomavam como base ensinamentos, livros de autoajuda. Não, eu preciso fazer o que é reto, o que é justo, o que é honesto, perante os olhos do meu Senhor. É Ele que define aquilo que é certo e aquilo o que é errado. E aí diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme fizera Davi, o seu pai. Um detalhe: Davi não era o pai de Ezequias. O pai de Ezequias era Acás, que eu acabei de falar, que fez um mundaréu de coisas erradas. Então, o Ezequias, ele não segue o exemplo de seu pai direto. Por quê? Porque o seu pai havia errado, havia falhado. Então ele busca nos seus antepassados alguém como Davi, alguém que agradou a Deus, alguém que fez a vontade de Deus, que executou o querer de Deus. Então ele procura um bom exemplo. Nunca siga o mau exemplo. Nunca siga uma pessoa, talvez uma pessoa que até você goste, que talvez você até admire, que talvez você tenha por ela até assim um certo apreço.
Existem pessoas que a gente tem um apreço por ela, a gente gosta assim da amizade da pessoa, temos por ela, nutrimos um sentimento, enfim, mas se aquela pessoa faz o que é torto, aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, não siga essas pisaduras. Nós precisamos seguir os bons exemplos. Na Bíblia, nós temos o nosso maior exemplo, que é Jesus de Nazaré. Também podemos tirar lições de grandes homens e mulheres de Deus, que fizeram aquilo que agradava ao Senhor, que servia ao Senhor, e nós devemos de igual modo. Você veja, o rei Ezequias, ele queria acertar, ele queria agradar a Deus, então ele consulta, né, os seus antepassados, ele sabe que Davi foi um rei segundo o coração de Deus, alguém que fez no seu tempo a diferença, então ele começa a fazer tudo conforme o Davi estava a fazer. No verso 13, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele já abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Perceba que no primeiro ano, no primeiro mês, foi a primeira decisão dele após ter sido confirmada a coroa ali na sua cabeça, após ele tornar-se rei, o seu primeiro mandato, a sua primeira ordem, a sua primeira lei foi esta: abrir as portas da casa de Deus e repará-la, sabe, reconstruí-la, reformá-la. Foi abrir as portas, imagine as portas do templo, as portas da igreja estavam lacradas, estavam fechadas, ou seja, não havia culto a Deus, não haviam mais as assembleias solenes, não havia mais a reunião dos membros, não havia mais o período da intercessão, do clamor, da oração. E ele toma essa decisão: nós vamos reabrir o templo. E realmente reabre aquele templo, repara, e trouxe os sacerdotes, os levitas, os ajuntou na praça ocidental e disse-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai-vos a casa do Senhor, o Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então ele fala assim, chama os sacerdotes, chama os levitas, convoca os ministros de Deus e fala: olha, vocês precisam se santificar, né? Porque não há como eu levar a santificação a alguém se essa santificação não parte primeiramente de nós. Então, primeiro, eles tinham que passar por um período de santificação para que também pudessem santificar a casa de Deus, removendo de lá, tirando de lá toda e quaisquer imundícias, toda e qualquer sujeira. É como se a casa de Deus houvesse se tornado um depósito de entulhos, de coisas erradas, e essa casa então precisava ser limpa. Hoje você e eu somos a casa do Senhor e não podemos permitir que dentro de nós haja qualquer tipo de imundícia, qualquer tipo de vícios, erros, enganos, mentiras, né? Eu preciso tirar de mim, de dentro de mim, tudo aquilo que eu entendi pela palavra de Deus que aquilo não o louva, que aquilo não o agrada. E não é nem necessário que alguém chegue e fale. Deus até pode usar alguém para me mostrar, né, aonde eu preciso me aperfeiçoar e melhorar e expandir meu conhecimento. Deus pode usar pessoas, e às vezes até no culto mesmo, ali o pastor pregando uma palavra, aqui no Paraná na Graça, o pastor Fernando, nosso líder estadual aqui pregando todas as manhãs, e aí Deus te mostra:
algo que você precisa mudar, algo que você precisa se deixar moldar, como um vaso ali nas mãos do oleiro. Então permita-se sim ser moldado, ser transformado, tirando de sua vida, tirando de sua casa toda a imundícia. E o recado era, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo, olha que triste, e lhe voltaram as costas. Veja que declínio espiritual esse povo havia passado. Veja que declínio espiritual eles agora estavam vivendo. Veja como eles se afastaram realmente de Deus. Foram se afastando, como aqui o rei Ezequias ele diz, foram deixando o Senhor, foram se desviando do templo e acabaram por fim virando para ele as costas, como fez lá aquele jovem rico que virou as costas para Jesus e seguiu a vida dele. Olha, muito cuidado, cuidado para não desviar o seu rosto de Deus, cuidado para não desviar o seu rosto da casa de Deus, da morada do Altíssimo, cuidado para jamais virar a Ele as costas. E eu estou aqui pregando, e eu sei que existem pessoas agora mesmo acompanhando esta programação e talvez você diga, pastor, infelizmente eu fiz isso. Infelizmente, pastor, eu desviei o meu rosto do templo. Pastor, olha, há muito que eu já não vou à igreja, há muito que eu já não oro, há muito que eu já não leio a Bíblia, há muito que eu já não cultuo a Deus, há muito, pastor, eu perdi aquela vontade, sabe, de ir ao templo, de ir à igreja, de testemunhar, de adorar, de buscar a face do Senhor, o reino de Deus. Talvez você esteja afastado, é tempo de você voltar. Amanhã, o último dia do mês, aproveite, venha adorar a Deus, venha buscar a Deus, venha aproximar-se do Altíssimo, venha receber dele aquilo o que ele mesmo tem reservado para você. O rei queria promover esse status de comunhão ao povo. O rei realmente queria restabelecer esse culto, essa adoração a Deus. Então, ele assim declara no verso 7. Também, olha o que aquele povo havia feito ao virar as costas para Deus. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram o incenso, e nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Ao virarem as costas para Deus, automaticamente acabaram caindo neste engano. Primeira coisa, fecharam as portas do alpendre, imagine, fecharam as portas da igreja, apagaram as lâmpadas, lembra lá o candelabro, o menorá, que precisava ter as suas lâmpadas sempre acesas, né? Não podia se apagar, como declara lá em Êxodo, essas lâmpadas tinham que permanecer acesas, as lâmpadas já estavam apagadas, deixaram de queimar o incenso. E esse queimar o incenso são as orações dos justos, a intercessão do povo de Deus, são aquelas orações colocadas, sabe, em cestos de ouro, que sobem como um aroma ao Deus Todo-Poderoso, e também deixaram de oferecer seus holocaustos, suas ofertas, suas vidas ao santuário de Deus. E eu até vou falar sobre esse versículo na segunda parte aqui da nossa programação. Eu vou falar mais, vou pregar esse verso 7 com ainda mais prioridade e com mais princípios
E eu digo, não muda de canal não, hein? Olha, a palavra de Deus hoje já está falando ao seu coração e vai tratar ainda mais aí contigo. E pelo povo haver feito isso, no verso 8 diz, pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e também sobre Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Ou seja, este afastamento de Deus que as pessoas viveram, trouxeram a eles grandes problemas. Trouxeram a ele, não, primeiro foi um problema espiritual, se afastar-se de Deus, mas depois também trouxe o crescimento do inimigo, trouxe a afronta dos adversários, o assobio, a vergonha das nações inimigas que estavam se levantando, estavam tomando territórios e levando aquele povo a um status de pobreza, de miséria, de escassez, de enfermidades. Todas as pessoas que se afastam de Deus, primeiramente a sua perda, ela é uma perda espiritual. Mas essa perda espiritual também acaba refletindo-se depois na sua prosperidade, na sua casa, na sua saúde, porque uma vida sem Deus é uma vida sem alegria, é uma vida sem satisfação. Se você está afastado de Deus, eu lhe pergunto, seja sincero, você está feliz? Talvez quando você se afastou ali da presença de Deus, o inimigo lhe deu cordas, você teve experiências, você viveu coisas que talvez você não tinha vivido ainda, você foi a esse mundo, talvez provou os prazeres desse mundo, talvez a sua carne se alegrou em algum dado momento. Talvez a sua carne demonstrou alegria com tais decisões. Mas eu lhe pergunto, e hoje? Como você está? Agora que as coisas começaram a vir à tona, agora que você percebeu que esses amigos que você constituiu lá fora acabaram, na verdade, virando-lhe as costas, que só serviram enquanto o bolso estava cheio, e agora você está aí sozinho, está aí desamparado, e ainda que você esteja financeiramente ainda bem sucedido, mas e a nossa salvação, o ápice do Evangelho, a maior de todas as bênçãos? Você vai deixar isso de lado? Você vai abandonar isso? Volte para Deus, volte. Amanhã, dia 31, olha, o último dia do mês, eu quero contar com você na Igreja da Graça. Se você mora no centro de Curitiba, a nossa igreja está localizada na rua José Loureiro, de número 603. Rua José Loureiro, 603. O pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, ele convida para 4 horários, 7 e 9 horas pela manhã, também às 15 ou às 18 horas, com estudo do Apocalipse, onde você vai aprender e receber mais de Deus na sua vida. Eu estarei em Colombo, Rua Abel Escuciato, 366, no Alto Maracanã, comigo ali às 9, 15 e às 18 horas. Quem aproveita para fazer o convite, pastor Nivaldo de Oliveira Matos, aqui no bairro do Sítio Cercado, em Curitiba, na rua Isaac Ferreira da Cruz, número 3800, ali quase de frente ao terminal do Sítio Cercado, a Igreja do Castelinho, ali também 9, 15 e ou às 18 horas. Vamos fazer juntos uma oração? Essa será a primeira oração do dia, tá bom? Daqui a pouco eu faço também uma outra oração juntamente contigo, mas nesta primeira oração eu quero orar principalmente para você que me acompanha e assim como aquele povo do tempo do rei Ezequias, você se sente longe de Deus, você se sente apartado da fé, você percebe que a sua comunhão foi quebrada, você percebe que a sua aliança com Deus foi rompida,
Ou você não, você diz, pastor, glórias a Deus, eu estou bem com Deus, mas eu tenho um familiar meu exatamente nesta situação. Alguém que já esteve tão bem, tão junto, tão próximo, mas que hoje está tão longe. Esta oração é para vocês. Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, na autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento de oração eu quero unir a minha fé com todas essas pessoas que acompanham conosco o Paraná na Graça. Uns acompanham pelo SBT, outros pela RIT, pela TV Nova Conexão. Nos acompanham também, meu Pai, ali pelo Facebook, pelo YouTube, seja agora mesmo ao vivo ou depois a programação gravada, não importa. Meu Deus, se essa pessoa está agora ouvindo esta oração, é porque realmente ela precisa deste clamor. Ezequias, ele assume o reinado do seu pai Acás, mas o povo estava muito frio. As pessoas estavam muito longe de Deus, longe da fé, longe da santidade. E talvez esta seja a realidade presente na vida de muitos. Quantas pessoas, meu Deus, um dia já estiveram na luz, já foram até pastores, obreiros, membros dedicados da sua casa, homens e mulheres fiéis que buscavam ao Senhor, que clamavam ao Senhor, mas que hoje, meu Deus, estão tão longe, estão tão distantes, estão tão apáticas, tão frias. Meu Pai, foram abandonando aquele desejo, aquele primeiro amor foi se esgotando e hoje a pessoa não tem mais o gosto, a vontade de ir até, meu Pai, a sua casa, até a sua presença. Ela foi se esfriando, ela foi, meu Pai, tirando os olhos do templo, ela foi voltando as costas e agora talvez ela esteja tão longe que ela não está mais conseguindo por suas próprias pernas voltar, porque ela se sente fraca, mas Espírito de Deus, vá ao encontro agora, porque esta pessoa, ela é amada, esta pessoa, ela é querida, esta pessoa, meu Pai, o sangue do teu Filho Jesus escorreu naquela cruz para salvá-la, para edificá-la, e ainda que ela tenha caído, o Senhor agora está chamando para que ela se levante, para que ela creia, para que ela volte, meu Deus, ao teu caminho, à tua maravilhosa presença. Jesus, venha aquecer este coração e trazer a lembrança do tempo, mostrando-lhe o como era bom permanecer contigo, ao seu lado, meu Pai, buscando, servindo e adorando ao Senhor. Muitos também, meu Pai, continuam firmes na sua casa, mas têm familiares que se afastaram, filhos, netos, sobrinhos que estão longe do caminho de Deus, longe da fé, longe do propósito, familiares, meu Pai, que estão longe ali de uma oração, não querem mais saber de orar, de fazer, ter um momento de comunhão, um momento em família. Espírito Santo, traga-os de volta, assim como o filho pródigo voltou arrependido, dizendo: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, e o Pai o recebeu de braços abertos, restituindo-lhe toda a autoridade. Que o mesmo aconteça. Esta é a minha oração, meu Pai. Coloque nesta água uma bênção especial, para que todos os que beberem sejam impactados por sua glória, em nome de Jesus. Amém. Você orou comigo com fé. Beba desta água e tome posse da bênção de Deus. Aleluia! Louvado seja
o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha como é bom, né, a gente fazer uma oração, nós clamarmos a Deus. Eu sei que agora mesmo você está se sentindo mais forte, você está se sentindo mais alegre, mais em paz. É o Espírito Santo que já tomou você em seus braços e já está lhe dando forças para que amanhã mesmo você volte. Se você mora em Colombo, vem até falar comigo pessoalmente. Eu faço questão de lhe dar um abraço, sabe, de fazer uma oração junto contigo e unirmos a nossa fé. Uma coisa eu te digo, Jesus te ama e Ele tem saudade do tempo em que você estava na presença dEle. Então volte o quanto antes em nome do Rei e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar agora a novela da vida real. Hoje a novela está maravilhosa. Uma pessoa que tinha grandes vícios, esses vícios traziam graves problemas para toda a sua casa e família, mas que através de uma vida com Deus, através de apegar-se com o Senhor, tiveram ali suas vidas transformadas, o casamento transformado. Este é o nosso Deus, que realiza sinais, prodígios e grandes maravilhas. Então acompanhe comigo a novela da vida real e já eu volto em nome de Jesus. Bom dia! Eu era aquele cara que gostava de bebida. Eu gostava de estar bebendo onde tinha mulheres. Finais de semana ele ia para a bebedeira com os amigos, chegava à noite já, às vezes até com um copo na mão. Nessa bebedeira acontecia também de rolar algumas traições, né? A gente não era casado de fato, a gente morava junto, né? Era bem difícil, uma vida bem sem rumo. Apesar da situação, Carlos e Adriana sonhavam em serem pais. E a gente fazia de tudo, né? De tudo. Ela fez um monte de exames e eu cheguei a fazer exame também. E tudo normal, e nada dava certo. Eu não tinha mais onde buscar, não tinha mais médico para buscar. Ficamos tentando ali uns 2, 3 anos. E o tempo passando e a gente se preocupando. Uma amiga me falou da Igreja da Graça, que ela tinha uma conhecida que também tinha o desejo de engravidar, e ela foi lá na Igreja da Graça e ela conseguiu engravidar. Aí eu falei para mim, hoje eu vou nessa igreja. E eu fui lá. Isso foi no ano de 2006. Meu interesse era na bênção, não no abençoador. Quando eu passei a visitar a igreja, a frequentar a Igreja da Graça, a palavra de Deus ela foi trabalhando na minha vida. Ele deixou de beber. Em casa eu assistia muito o Show da Fé, muito programa. E eu gosto muito das pregações do pastor Jaime, né? E sempre o pastor Jaime pregava sobre perdão. E eu percebia que aquilo era Deus falando comigo. Deus me cobrando que eu teria que me conciliar com a minha esposa, porque ele sempre falava, se você errou com Deus, você tem que pedir perdão a Deus. Mas se o seu erro envolve outras pessoas, você tem que se chegar para essa pessoa, pedir perdão para ela e pedir perdão para Deus. Aquela coisa me inquietando, eu chamei ela. Eu falei para ela, né, que havia traído ela, que estava arrependido, que queria o perdão dela. E ele me confessou e eu perdoei. E ali a gente se abraçou e chorou junto. Então a gente tomou a decisão de oficializar o nosso relacionamento, de casar mesmo. Nós nos casamos em dezembro de 2007. E 3 meses depois veio a vitória, né? Que foi o nascimento do nosso filho, ou seja, ela conseguiu engravidar. Samuel nasceu de parto normal, muito saudável. E tá aí, o Samuel hoje tem 15 anos, é uma bênção, gosta de estar na igreja, participa do grupo jovem da igreja. Uma bênção, um menino de Deus, dizimista fiel, valeu a pena buscar esse Deus. Fico feliz porque eu vejo hoje meu filho com essa idade de estar na casa de Deus, se envolvendo com pessoas da idade dele, que também pessoas de Deus, e isso para mim é um motivo de muita alegria.
compramos a casa com garagem. Deus nos abençoou também com um carro. E hoje a gente tem uma empresa muito abençoada, né, que é a Motocenter Emanuel, que significa Deus conosco. Às vezes as pessoas perguntam de onde vem esse nome e a gente fala Deus conosco, porque se Deus não for conosco, sou patrocinador, eu tenho uma vida próspera, assim, eu tenho uma vida realizada, graças a Deus. A presença de Deus é o melhor lugar. Não existe tesouro maior de que você estar na casa do Senhor, louvando a Ele todos os dias. Como a própria palavra diz, né? Tem caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas são caminhos de morte. E quando você trilha o caminho de Cristo, você percebe que é um caminho perfeito, né? Ele te muda, ele te transforma, ele te instrui, ele te orienta e, de fato, ele cuida de você. Que maravilha, né? Um casamento restaurado, uma vida liberta. O filho, né? Hoje também um piá louvando, servindo e adorando a Deus. Veja como vale a pena, né? Entregarmos a Deus a nossa vida, os nossos caminhos e louvarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Como é excelente esse momento e esta oportunidade que Ele mesmo nos concede de estarmos perante esse Deus maravilhoso, dando-lhe honras, glórias e louvores. Que bênção! Que bênção! Deus abençoe a vida desse casal cada dia mais e mais. E Deus abençoe a todos os casais que também acompanham agora, nesta manhã, o programa Paraná na Graça de Deus. Mais uma vez eu quero convidar você a ajudar esta programação e mantê-la no ar. Este programa, ele está no ar diariamente, de segunda a sexta-feira, das 6 até às 6h30. Aos sábados, hoje, o programa é especial, começa às 6 e vai até às 7h30 da manhã. Aos domingos, das 6 às 7. Então é uma programação bem extensa, bem diversa, que traz sempre uma boa palavra, que traz sempre uma oração, que mostra para você aquilo que Deus tem feito e também as reuniões, né? Que anunciamos aqui o que acontece na graça de Deus. E eu lhe convido, ajude esta obra, ajude esta igreja. Você mesmo pode agora encaminhar uma doação voluntária e espontânea. Na tela você verá as contas da igreja, da obra de Deus. A igreja tem convênio com esses 5 agentes bancários, né? Banco Bradesco, Banco Santander, a Caixa Econômica Federal, que você também pode ajudar lá nas casas lotéricas, fazer também a sua contribuição. Tem o Banco Itaú e o Banco do Brasil, que você também pode contribuir ali nas agências do Correio. A grande maioria das pessoas ajudam através do Pix. Hoje essa ferramenta, o Pix, ela é muito abençoada. As pessoas encaminham através desse e-mail que você vê aí na tela, doações@iigd.com.br, doações@iigd.com.br, né? Eu sempre falo, né? Lembrando que por ser um e-mail não tem o cedilha nem o tio, então fica doacoins, né? doacoins@iigd.com.br. Você perceberá que todas as contas, o favorecido é a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja do Show da Fé, do Fala Amigo, a Igreja aqui do Paraná na Graça. Ao concluir ali a sua transação bancária, você vai enviar ali um valor. Pastor, qual é o valor? Aquele que Deus lhe move. A grande maioria das pessoas enviam R$100, a grande maioria ajuda com 100. É claro que temos aqueles que ajudam com muito mais, com 1.000, 10.000, até mais. Outros com um pouco menos, alguns ajudam com 50, com R$10. Mas o importante é que todos cooperem.
é que todos ajudem, é que todos possam semear em justiça, para que você possa colher de uma forma muito abundante, de uma maneira muito próspera, muito abençoada. Honre a obra de Deus, honre a casa do Senhor, tá bom? O comprovante que fará ali para você, você encaminha para o WhatsApp do programa 419-9168-4141. O DDD 41, o prefixo 99168-4141. Encaminha o seu comprovante e você receberá de presente um livro aqui da igreja, né? Tanto as bênçãos do inverno com o nosso missionário R.R. Soares, né? Você veja aí, Bênçãos do Inverno, um livro devocional, ou ainda temos alguns exemplares do livro O Evangelho que Pregamos, de Oswald Smith. Você encaminha aí o seu comprovante e eu te digo que Deus te abençoe abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã, domingo, dia 31, esperamos você na Igreja Internacional da Graça de Deus, hein? Venha adorar a Deus conosco, venha servir a Deus ao nosso lado. Você ama Jesus? Ô pastor, eu amo, e eu quero Jesus presente na minha vida, eu quero Jesus crescendo dentro de mim. Então compareça no centro da cidade de Curitiba, Rua José Loureiro, de número 603, em 4 horários especiais, 7 e 9 pela manhã, às 15 e também às 18 horas. Você que vem com o seu veículo, você pode estacionar gratuitamente, a igreja tem o convênio com o estacionamento Estapar. Você vem ali pela Rua Marechal Deodoro, olha aí, você vê as imagens, fica logo abaixo do Shopping Itália, quase esquina com a Rua João Negrão. Ali você deixa o carro com a maior comodidade, com a maior segurança. Saindo aí, olha, do estacionamento, você vai pegar a primeira rua à esquerda, né, que é a Rua João Negrão, você vai descer. A primeira à direita já é a Rua José Loureiro, fica ali 2 quarteirões, né, 1 quarteirão e meio praticamente da nossa Igreja da Graça. Você que tem crianças pequenas, né, você pode trazer também. Aqui tem a escolinha bíblica infantil, onde as tias das professoras do Ministério Infantil têm a aula, né, preparada para conversar com as crianças numa linguagem que elas possam entender e já crescer na fé, no entendimento, conforme a palavra nos orienta, instruindo a criança o caminho em que ela deve andar para jamais se desviar ou se afastar dele. E amanhã também o pastor Fernando continuará o estudo do Apocalipse. Eu não sei se o Cláudio tem ali até a imagem, né, desse estudo do Apocalipse, e você pode acompanhar esse estudo. Olha, tá aí, olha, esse mesmo, obrigado, olha, o estudo do livro do Apocalipse, todos os domingos, 7, 9, 15 e 18, no centrão aqui da Grande Curitiba, Rua José Loureiro, de número 603. Esse é meu que vos fala, eu sou o pastor Ronald e estarei contigo em Colombo. Atenção, povo colombense, a nossa igreja está localizada no Alto Maracanã, na Rua Abel Escuciato 366, horários 9, 15 e 18 horas. Amanhã, 9, 15 e 18. Será uma grande bênção, será uma reunião de grande, poder de Deus. Vamos orar pelos enfermos, vamos buscar o Espírito Santo, vamos entrar em plena comunhão com o Altíssimo. E Deus, o nosso Senhor, dono da vida, dono da paz, revestirá o vosso coração. Aqui no sul da cidade de Curitiba, né, na região sul, no Sítio Cercado, pastor Nivaldo de Oliveira Matos, meu amigo, homem de Deus, também lhe convida ali na Rua Isaac Ferreira da Cruz, 3.800, 9, 15 e 18, também louvando e buscando a força do nosso amado Deus.
Amigos, na primeira parte do programa, nós iniciamos aqui um estudo acerca do princípio do reinado do rei Ezequias e daqui a pouquinho eu vou dar continuidade a esse estudo, dando ênfase agora ao versículo de número 7, tá bom? Já vai abrindo aí a sua Bíblia, já vai preparando o seu coração, mas antes disso, vamos louvar ao Senhor. Quem pede passagem é o pastor Jaime de Amorim Campos, né? O pastor Jaime que trabalha ali ao lado do nosso missionário R.R. Soares, que com a canção Coração de Adorador. Você tem um coração de um adorador? Porque para Deus é isso o que importa, é que os seus adoradores o adorem em espírito e o adorem em verdade. Louvemos a Deus com o pastor Jaime e após o louvor eu volto examinando com você as Escrituras. Deus abençoe. Se as portas forem de bronze e as muralhas forem de aço, com o poder do Senhor indo à sua frente, você nunca será derrotado. Tome posse da vitória agora, meu irmão. Cante, exalte, se alegre, vem se derramar. Adore aquele que é vida, Jesus Cristo, pois o seu milagre Ele vai realizar. Adore agora ao Senhor, adore e se derrame no altar, com as suas mãos erguidas, vamos juntos adorar, como o patriarca Abraão e Davi que sempre confiou, como Isaac, Jacó e Elias, que adoraram ao Senhor. Adore ao Deus do impossível, adore ao Deus majestoso, adore ao incomparável, ao Deus todo-poderoso. Não importa se o mundo o condenar, o que vale é se prostrar para adorar. Hoje me consagro a ti, Senhor, com o coração de adorador. Tome posse da vitória agora, meu irmão. Cante, exalte, se alegre, vem se derramar. Adore aquele que é vida, Jesus Cristo, pois o seu milagre Ele vai realizar. Adore agora ao Senhor, adore e se derrame no altar, com as suas mãos erguidas, vamos juntos adorar, como o patriarca Abraão e Davi que sempre confiou, como Isaac, Jacó e Elias, que adoraram ao Senhor. Adore ao Deus do impossível, adore ao Deus majestoso, adore ao incomparável, ao Deus todo-poderoso. Não importa se o mundo o condenar, o que vale é se prostrar para adorar. Hoje me consagro a ti, Senhor, com o coração de adorador. Adore agora ao Senhor, adore e se derrame no altar, com as suas mãos erguidas, vamos juntos adorar, como o patriarca Abraão e Davi que sempre confiou, como Isaac, Jacó e Elias, que adoraram ao Senhor. Adore ao Deus do impossível, adore ao Deus majestoso, adore ao incomparável, ao Deus todo-poderoso. Não importa se o mundo o condenar, o que vale é se prostrar para adorar. Hoje me consagro a ti, Senhor, com o coração de adorador.
Na primeira parte, né, do programa, nós aprendemos sobre o início do reinado do rei Ezequias, que assume, né, o trono no lugar de seu pai Acás, mas pega um reino completamente dividido de Deus, um reino frio, espiritualmente falando, aonde as pessoas haviam desagradado e feito o que era mal aos olhos do Senhor, deixando ao Senhor, tirando os olhos do templo e, enfim, fazendo tudo aquilo que era idólatra, né? Trouxeram idolatrias para o reino, trouxeram erros para dentro da casa, fecharam-se ali o templo e isso acabou atraindo tudo aquilo que era mal, acabou atraindo, enfim, a força do inimigo para bem perto deles. Agora o rei Ezequias, querendo promover um avivamento, querendo promover uma transformação, ele levanta os levitas, os sacerdotes, pede para que eles se santifiquem e também passem a santificar o povo. E o rei Ezequias aponta 4 pontos que deveria ser mudado imediatamente, porque na visão do rei Ezequias, e foi algo que Deus lhe mostrou, eram 4 pontos que precisavam ser consertados o quanto antes, para promover a eles um grande avivamento, para que o povo se voltasse para Deus e promovesse uma vida novamente de adoração. Eu vou ler então com você aqui o verso 7, eu vou lendo em partes, lendo e explicando cada ponto desse versículo. O verso 7 começa dizendo assim: também fecharam as portas do alpendre. Esse foi o primeiro grande erro que o Acás, o seu pai, e todas as pessoas que assim permitiram fizessem. Primeiro, fechar as portas do alpendre. Imagine que tristeza, né, você chegar à igreja e ter ali a igreja fechada. Imagine que tristeza, né, você chegar ao templo, você ir até a igreja onde você congrega, aonde você adora a Deus e ter ali a igreja fechada. Lembra naquele tempo quando veio as questões da Covid e vinham lá decretos, né, das prefeituras e às vezes fechavam as igrejas, ou às vezes a igreja até ficava aberta, mas não podia ter o momento do culto, o momento da celebração, das reuniões. Foi um período tão difícil, não é verdade? Aqui no tempo de Ezequias foi ainda pior, porque eles lacraram as portas da igreja. A igreja onde estava a presença de Deus, aonde as pessoas se reuniam para aprender de Deus, para falar com Deus, para clamar aos céus, para, enfim, se aproximar do trono da sua graça. Mas agora as portas do templo estavam fechadas. Eu lhe dou um conselho nesta manhã de sábado: nunca feche as portas do seu coração para Deus. Nunca feche o seu coração para Deus. Nunca feche a sua mente para Deus. Muitas pessoas, por causa de uma dura cerviz, pessoas que talvez um dia foram perseguidas, foram até maltratadas, pessoas que talvez até dentro da igreja sofreram algum tipo de perseguição e acabaram também fechando as portas do seu alpendre, fechando as portas do seu próprio coração. Olha, fechar as portas não é bom. O nosso coração, ele precisa estar sempre aberto, dilatado para as coisas de Deus. O meu coração, ele tem que ferver, borbulhar da boa palavra de Deus, da presença de Deus, da glória do Senhor. Nós precisamos ter prazer no nosso Deus e na sua lei, na sua palavra. Abra as portas do seu alpendre, abra as portas do seu coração. Agora mesmo, o Senhor Jesus está batendo nas portas do seu coração.
E ao bater, o Senhor Jesus, ele pede passagem. Ele quer entrar, ele disse, eis que estou à porta e bato. Mas perceba que ele não invade a porta, ele não dá um chute na porta e vai entrando, não. Você precisa abrir as portas do seu coração. Ele disse, né, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido. Então, se você precisa, abra o teu coração e peça ajuda. Peça para Deus, diga, Deus, entra no meu coração, entra na minha vida. O Senhor tem liberdade para entrar na minha vida, no meu coração, na minha mente. Muda a minha mente, pede para Deus, diga, Deus, muda a minha maneira de pensar. Eu não quero mais ficar pensando besteira, ficar pensando bobeira, ficar pensando em coisas infrutíferas, coisas que não me fazem bem, que não me levam a lugar algum. Pede para Deus isso, fala, Deus, limpa a minha mente, entra na minha mente, entra no meu coração, pede isso para Deus. Fala para Ele, meu Deus, me ajude a tirar de lá de dentro a mágoa, o rancor, o ódio, os desejos de vingança. Tira do meu coração quaisquer sentimentos que não louvem a Deus, que não agradem a Deus. Pede isso para o Senhor, pode pedir, Ele entra no teu coração. Agora esteja desarmado espiritualmente. Muitas pessoas, elas vão até a igreja, mas a gente percebe que o coração delas está fechado. Sabe, pessoas que vão à igreja, mas ficam ali olhando o celular, ficam olhando o relógio, não vem a hora do culto acabar. Pessoas que na hora do louvor, onde todos se envolvem com Deus, ela está lá com o olho aberto, está ali apática. Você percebe um coração fechado. Você já deve ter tentado falar de Jesus para alguém e bateu numa parede. Você já deve ter tentado anunciar o evangelho a alguém e você percebeu resistência, ou seja, aquele coração estava fechado. Olha, e é tão lindo quando um coração se abre para Deus. É tão lindo quando as pessoas se rendem ali ao Senhor. O segundo grande erro, após haverem fechado as portas, foi ter apagado as lâmpadas. Havia uma ordem de Deus. O candelabro, o chamado menorá, ele precisava sempre estar com as suas lâmpadas acesas. O altar de Deus, ele tinha que estar queimando ali todo o tempo. Não podia apagar-se aquela luz. E hoje apagar a luz é deixar de ter a revelação espiritual, é deixar de ser guiado pela palavra de Deus, até porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para todo o nosso caminho. Lâmpada apagada é risco de ficar de fora da grande salvação, da grande chamada ao reino de Deus. Naquela parábola que Jesus contou das 10 virgens, aonde 5 eram prudentes e outras 5 eram nécias, aquelas nécias que deixaram a lâmpada apagar, aquelas nécias que não levaram azeite de sobra e aí a lâmpada apagou. Lembre que elas foram comprar, mas quando voltaram, o noivo já havia entrado e elas acabaram, que triste, ficando do lado de fora. Não deixe a sua lâmpada se apagar. E caso você sinta, você diga, pastor Ronald, eu sinto assim que a minha lâmpada, ela anda bem apagada. Existe um óleo da unção. Existe um óleo que é a presença de Deus. Existe o óleo da consagração, é um óleo fresco. É o óleo da alegria, é aquele óleo do Espírito Santo que desceu lá na cabeça do profeta Arão, escorreu por suas barbas. Esse é o nosso Deus, que quer derramar um óleo sobre você, o Espírito Santo, para que essa sua lâmpada, ela volte a se acender.
e você volte a ter aquela fé que você teve um dia, aquela comunhão com Deus que você teve um dia, aquela fé para até orar pelos enfermos, até para expulsar os demônios, de evangelizar as pessoas. Olha, não seja um cristão morno, um cristão apagado. Lembre-se que quando lá em Apocalipse, João falando, recebendo de Jesus a revelação do Apocalipse, falando das cartas ali das igrejas, havia a igreja morna, aquela que ele mesmo disse, quem dera fosse frio ou fosse quente, mas porque é morna, ela é apagada, ela é apática, ele disse que estava pronto a vomitá-la, colocar para fora. Então, acenda a sua lâmpada, é tempo, é tempo. Você pode agora mesmo clamar a Deus e falar, Deus, eu me sinto apagado. Falta aquele fogo que um dia ardeu dentro de mim, aquela chama que queimou um dia dentro de mim. É como se o Espírito Santo dentro de mim houvesse se extinguido. Paulo fala, né? Não extingais o Espírito. Se você sente o Espírito extinto na sua vida, busque, acenda essa lâmpada, leia a palavra de Deus, leia, releia, sabe, assista aqui o programa, vá à igreja, demonstre sede de aprendizado, demonstre sede por Deus, sede. Não viva apenas de coisas que as pessoas lhe falam ou lhe ensinam, mas daquilo que você, da tua experiência que você teve com Deus, daquilo que você embebeu de Deus, recebeu de Deus e por Ele fora alimentado e provido e cheio de sua graça, de seu grande amor. O segundo grande erro que o povo cometeu no tempo de Acás e que o rei Ezequias queria consertar era isso. Ezequias queria novamente acender, né, aquela lâmpada que estava apagada. Também a Bíblia diz que eles não queimaram o incenso. O incenso para nós, hoje, a sua aplicação significa as orações, né? Lá em Apocalipse 5 fala das orações colocadas em cesto que sobem para Deus como um incenso. Assim como também lá em Salmo 141, que a Bíblia também fala que as nossas orações são um incenso que sobem até Deus. As nossas orações, o nosso diálogo com Deus, a nossa conversa com o Altíssimo é muito importante. As nossas orações não podem ser quebradas, canceladas. É muito importante que você converse com Deus. Assim, um diálogo mesmo, franco. Tenha um diálogo aberto. Queime incenso na presença de Deus. Sabe, aquele momento em que você vai dobrar os seus joelhos e você vai abrir o seu coração e vai expor para Deus. Por exemplo, se há falhas, fala para Deus, fala, Deus, olha, nesse ponto eu estou falhando, aqui eu estou sendo uma pessoa caída, agindo como um perdido, estou aqui pecando nessa área, nessa parte. Diga, Deus, olha, a minha carne aqui está gritando e eu não estou conseguindo domá-la, dominá-la. Essa carne está me vencendo, esse desejo está me vencendo. Pede para Jesus, Jesus me ajuda. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te ajudar. Ele vai ouvir a sua oração, ele vai ver a sua sinceridade e sim, ele virá em seu auxílio e proverá ajuda a você. Você está doente, enfermo, sabe, tomando remédios? Ore a Deus, queime incenso perante o Senhor, diga, meu Deus, olha, essa enfermidade levantou-se contra a minha vida. O bom é que esse mal não tivesse se levantado, mas já que se levantou, então eu vou orar a Deus, eu vou clamar a Deus, porque eu creio que essa enfermidade, como diz lá em João 9, sabe, essa enfermidade aí não é para a morte, não, essa enfermidade é para a glória de Deus, para que através dela o meu Deus seja louvado, seja engrandecido.
Ai, lá em João 9, os discípulos perguntam a Jesus quem pecou, ele e seus pais, para que ele nascesse nessa condição, para que ele nascesse sério. Jesus falou assim, nenhum pecou e nem outro, mas já que foi assim, já que aconteceu isso, então clamemos, vamos fazer a obra daquele que nos enviou, sabe, enquanto é dia, a noite vem, ninguém mais vai poder trabalhar, já que é assim, então que se manifeste nele as obras de Deus, é necessário que façamos a obra de Deus, então que na sua vida seja feita a obra de Deus, não canse, sabe, tem pessoas assim que tem uma sensação de que a sua garganta se secou, ela não clama mais a Deus, ela acha que, não, eu já clamei um dia, eu já pedi um dia. Olha, insista, persista, determine, creia, avance, apresente para Deus. Se o seu casamento está em frangalhos, apresenta isso para Deus, fala, meu Deus, olha como está o meu casamento, ajude a restaurar a comunhão do casamento, a restaurar aqui o lar, a trazer e promover novamente a concórdia, a amizade, a trazer um elo novamente, a fazer com que haja a manifestação da glória de Deus, do grande poder de Deus. E por fim, diz que não ofereceram mais holocaustos no santuário de Deus. Ou seja, as pessoas haviam deixado de ofertar a obra de Deus, deixado de serem a Deus fiéis, já não colocavam no altar suas vidas, sabe? Já não demonstravam a dependência de Deus. É como se agora fossem autossuficientes e não precisassem mais honrar, ofertar, agradar a Deus com suas ofertas. Nossas ofertas demonstram gratidão a Deus. Nossas ofertas não compram bênçãos. Nossas ofertas não compram milagres. Nossas ofertas são uma prova do nosso amor, da nossa generosidade. Demonstram o carinho que temos por Deus. Eu mesmo agradeço a Deus todas as pessoas que ofertavam e dizimavam na igreja antes da minha conversão, porque quando eu precisei de uma palavra, de um pastor, quando eu precisei, sabe, conhecer a Deus e cheguei na igreja, a igreja estava aberta para me recepcionar e me receber. E por que a igreja estava aberta? Porque antes de mim existiram pessoas que foram lá, dizimaram, ofertaram, fizeram os seus votos, honraram a Deus, permitindo com que os pastores mantivessem ali os templos, a obra, e ali o reino de Deus pudesse ganhar com isso, ganhasse almas e mais almas. Hoje eu, quando recebo ali, né, o meu auxílio ministerial, a primeira coisa de fazer é ir lá separar o meu dízimo, minha fidelidade, honrar o meu Deus, fazer a Deus a minha oferta, fazer a Deus a minha ajuda, a minha contribuição. E sabe por que eu faço isso? Porque eu amo a obra do meu Deus. E eu quero que esta obra continue a crescer, a se desenvolver. Alguns podem até dizer, pastor, é verdade que quem planta colhe? Sim, é verdade, existe a lei da semeadura, mas um ofertante, ao ofertar, ele nem fica pensando apenas nisso, ele sabe que a semeadura é apenas uma mera consequência de sua fidelidade, de sua comunhão com Deus, mas o seu verdadeiro propósito é agradar a Deus, é servir a Deus, é honrar a Deus e fazer com que através de seus esforços, de sua contribuição, almas sejam visitadas e alcançadas. A nossa igreja, ela é chamada igreja internacional, e não é à toa, né, que ela é chamada internacional. Ela é chamada internacional porque ela tem aberta, né, em vários países, em vários locais. E o missionário R.R. Soares tem levado esse evangelho a muitas e muitas vidas e pessoas. E você pode também ser um ajudador, um patrocinador desta obra. E se você pode ajudar, pode cooperar pelo bem, pelo crescimento, faça isso.
Daqui a pouquinho, até primeiro eu quero fazer uma oração, mas daqui a pouquinho até vou colocar mais uma vez ali as contas da igreja na tela e você poderá ali enviar também uma contribuição. Não deixe de honrar a Deus. E também não honre a Deus simplesmente na expectativa ou na esperança de receber algo em troca. Faça com amor e com zelo. O que Deus lhe recompensará, isso virá das suas próprias mãos, tá certo? Vamos chegar agora então ao momento da oração, né? A dona Jennifer Gouveia falou que, pastor Ronald, é momento da oração. Então nós vamos juntos falar com Deus e ao clamarmos ao Senhor, Ele nos receberá e nos abençoará. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nesta segunda oração do dia, eu quero clamar com todas essas pessoas que agora comigo acompanham o programa Paraná na Graça. E no meu clamor eu peço, Jesus, vem curar o enfermo, venha libertar o oprimido, venha trazer o ânimo ao cansado, aquele que nesse momento está sem nenhum vigor, mas que tu venhas restituir as forças, que tu venhas levantar o caído, dando-lhe totais condições para que esta pessoa regresse ao caminho, para a tua presença e seja, meu Pai, alimentada pela sua glória, que todos possam ter a sua lâmpada acesa, as portas do seu coração, meu Deus, abertas, que todos possam voltar a queimar o incenso, orando como nós oramos agora, meu Deus, e até mesmo com tua prosperidade, para apresentarmos no altar do Senhor o nosso holocausto, o nosso sacrifício. Poderoso Deus, eu abençoo esta água e eu peço, todos os que beberem com fé sejam impactados pelo teu poder, e isso em nome de Jesus. Amigos, bebamos da água e recebamos a bênção de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amanhã eu espero por você, hein? Na Igreja Internacional da Graça de Deus. Vamos falar dos endereços aqui no centro da cidade de Curitiba, Rua José Loureiro 603, cultos às 7, 9, 15 e também às 18 horas. Comigo, o pastor Ronald, na nossa igreja sede regional em Colombo, no Alto Maracanã, Rua Abel Escuciato 366, Abel Escuciato 366, cultos 9, 15 e às 18 horas. Pastor Nivaldo de Oliveira Matos, na sede regional do Sítio Cercado, ali na Rua Isaac Ferreira da Cruz, 3.800, também 9, 15 e 18 horas. Pastor Dinaldo, ali, nosso pastor de Araucária, também tem um convite a você, morador de Araucária. Ele gravou aqui a sua participação e tem um recado para você. Pastor Dinaldo, bom dia! Olá, meus amigos, que a graça e a paz sejam com todos. Bom dia, pastor, bom dia, amigos desta programação. Aqui, pastor Dinaldo, da cidade de Araucária, passando por aqui para convidar você. Hoje é sábado, né? Mas amanhã nós temos os nossos cultos, 9 da manhã, às 15 horas e também às 18 horas. E eu chamo a tua atenção para os domingos. O missionário costuma dizer que quem não frequenta a igreja nos domingos já começa a semana, começa mal, né? Então vamos começar certo, louvando, adorando, se apresentando a Deus. Aqui em Araucária nós temos 9 da manhã, às 15 horas e também às 18. Na Arquelau de Almeida Torres 65, é aqui no centro de Araucária. Venha, traga sua família, venha buscar a Deus, venha adorar o Espírito Santo de Deus. Arquelau de Almeida Torres 65 é aqui no centro de Araucária. Até lá.
Até lá, pastor Dinaldo, Deus abençoe. 30 segundinhos na tela, então, mais uma vez, as contas da obra de Deus, para que você possa cooperar, ajudar o nosso ministério, ajudar o programa Paraná na Graça a permanecer no ar. Vamos ajudar com fé, com amor, vamos honrar a casa de Deus, fazer exatamente como o rei Ezequias fez, cooperando para que haja crescimento, avanço e grande prosperidade. Mande suas ofertas e depois o comprovante no DDD 419 9168 4141. O programa Paraná na Graça vai ficando por aqui. Eu dedico a você o meu abraço e lembre-se, você não está só. O nosso Deus está com você. E você, meu irmão, tem um direito, o direito de ser feliz. Aguardamos por você, um grande abraço, que Deus, o nosso Senhor, lhe abençoe abundantemente em nome de Jesus. Até lá!